Irmãos, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu me chamo Cleusa, Aparecida de Jesus. Eu moro aqui em Goiânia, Goiás. Irmãos, meu testemunho é, é que Deus tem sido muito maravilhoso na minha vida. Irmãos, eu tenho atravessado um deserto muito grande na minha vida familiar. Irmãos, vai fazer 4 anos que meu esposo foi embora de casa com a minha vizinha. E ela era aqui de dentro da minha casa, viu, irmãos? Que isso sirva de exemplo para as outras irmãs. Eu não vigiei, irmã. Eu não vigiei e o pouco que eu tinha, ela quis para ela. Ela levou o pouco e o muito, porque ela tirou meu marido da minha casa, né? Que tirou o amor dele pelos meus filhos, né? E eu não vigiei. Mas, irmãos, e eu sempre orando, orando, e ela nos atacando de todas as formas. E eu sempre orando e colocando ela na presença de Deus, irmãos. Porque a vontade da gente é o contrário. Às vezes você tem vontade de ir fazer, né? Com suas próprias mãos. Mas a justiça pertence a Deus. Irmãos, quando a gente deixa Deus trabalhar, quando a gente deixa Deus fazer a vontade dele na vida da pessoa, porque às vezes você quer ir tocar com as suas próprias mãos, mas o toque de Deus, irmãos, o toque de Deus, ele é certo. Deus toca no lugar certo, na hora certa. Irmãos, e desde quando meu marido saiu de casa, tudo saiu do lugar. Eu perdi o controle de tudo. Irmãos, meu filho era da igreja, meu filho saiu da igreja, tá bebendo, parou com a faculdade. Irmãos, então eu vou falar para os irmãos, eu não desejo isso para ninguém, nem para ela que fez isso na minha casa. Mas eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu não dou conta dessa situação. Jesus, olha o que aconteceu no meu lar. E sabe, irmãos, e ela atacando todos os dias que essas mulheres são malignas, são perversas, elas são frias. E eu sempre orando e colocando, calei, irmãos, humilhada, humilhada, calei, colocando ela e ele na presença de Deus. De repente, aquele homem que eu vivi 23 anos com ele, eu não conhecia ele mais. Ele passou a fazer coisas horríveis, né? E eu sempre orando, 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 pedindo a Deus justiça. E quando, irmãos, você pede a Deus justiça, Ele faz. Ele faz, amados. Então, irmãos, mas eu queria que Deus trabalhasse na vida dela, que ela se arrependesse. Mas ao querer da gente não é o de Deus. Irmãos, Deus tocou na vida dele e dela, porque ele acabou com tudo, não tem mais nada, né? Hoje vive aqui me pedindo R$ 10, me pedindo comida. E infelizmente, irmãos, ela foi cometida a um câncer. E mesmo essa mulher doente, indo para cima de uma cama, ela tinha uma fúria tão grande contra mim e a minha casa que ela nunca deixou de me atacar, postando coisas horrorosas, mandando mensagens horrorosas, malignas, desejando mal para mim e para meus filhos. Irmãos, e aqui no setor, e assim todo mundo ficou sabendo o que aconteceu aqui na minha rua. Né? Até vizinho falava, Cleusa, você é evangélica, a gente veio você indo para a igreja, por que aconteceu isso na sua casa? Então, irmãos, acusação, humilhação. Aí eu disse, Deus, eu não dou conta mais dessa situação, Jesus, faz um milagre na minha vida. Senhor, eu não aguento mais essa mulher na minha vida, Senhor. Olha o que ela fez na minha casa, o que ela fez na minha família. Então, irmãos, eu sempre orando, colocando ela na presença de Deus. Deus, eu não dou conta mais. Jesus, tira essa mulher da minha vida. Da sua maneira, eu não sei como, mas sendo o Senhor que vai fazer, que seja feita a sua vontade. Irmãos, infelizmente, quinta-feira ela veio a falecer. Irmãos, por favor, me entenda, não pedi morte para ninguém, não foi isso. Irmãos, mas eu não sei se foi essa maneira que Deus achou, né, de me tirar desse atormento, irmãos, desse atormento de humilhação, desse poço de amargura, de humilhação. Irmãos, e a partir, e eu comecei, então uma irmã, e eu assim muito angustiada, muito atribulada, e uma irmã me enviou o áudio da missionária Sônia.
Irmãos, quando eu coloquei esse áudio pela primeira vez, aquela oração, parecendo que a irmã morava aqui dentro da minha casa, ela sabia o que estava acontecendo. E daí pra cá, irmãos, eu comecei a fazer campanhas com ela, sabe? E quando essa mulher começa a orar, Deus começa a trabalhar aqui dentro da minha casa, eu sinto forças para falar com Deus. E eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida. Aí eu comecei a não odiar mais, eu comecei a liberar perdão para aquela mulher, perdão para aquele homem. Sabe, irmãos? Então eu quero dizer para os irmãos que eu sempre orava, mas parece que eu não via Deus agir. Irmãos, eu não estou me gloriando pelo que aconteceu, mas eu sei que Deus é um Deus de justiça. Sabe, irmãos? E a partir das orações, da ajuda da oração, desses áudios, eu tenho visto Deus trabalhar na minha vida. E eu sei que o melhor ainda está por vir. Eu sei que Deus vai fazer, vai trabalhar melhor na minha vida. Eu sei que eu vou receber o restante do meu milagre. Irmãos, quando você colocar um áudio, joelha com fé, grita para Deus. Às vezes, irmão, Ele sabe o que está acontecendo com você, mas Ele quer que você grita e fala para Ele, pede ajuda a Ele. Então, às vezes, quando a missionária Sônia começa a orar, eu dobro o meu joelho e grito, socorro, peço socorro para Deus. E sabe, irmãos, desde quando essa mulher faleceu, ele nunca mais falou comigo, nem com os meninos. Mas eu sei que Jesus está trabalhando. Eu sei que tudo é para a honra e glória dele. E eu vou voltar a dar meu testemunho do restante do milagre que Deus fez na minha vida. Eu quero agradecer a Jesus e quero agradecer a missionária Sônia por Deus conceder dela entrar na minha casa pelos áudios e me ajudar em oração. Que Deus abençoe essa grande mulher de Deus. Que Jesus te abençoe, irmã. Que Jesus faça o melhor na sua vida, porque eu sei que você você é uma pessoa perseguida, porque quem ora pelas pessoas também é muito atribulada, né? E eu quero dizer, irmãos, que eu estou muito feliz, eu estou muito honrada com Deus. Não pela morte daquela mulher, mas por Deus ter me ouvido, porque às vezes eu achava que eu orava, orava e Ele não me ouvia. Que Jesus abençoe os irmãos. E eu vou voltar, irmãos, falando, contando o restante do meu testemunho. Em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, missionária Sônia. Que Ele seja contigo. E eu quero falar para a irmã que a irmã vai estar sempre na minha oração. Obrigado.